1 ano e 3 meses morando sozinho, cara. O tempo voa, meu irmão, e parece que foi esses dias que eu me mudei pra cá, onde eu moro atualmente. E tá sendo uma experiência incrível. E aqui eu vou tentar listar em uma ordem certinha os benefícios, os bônus e os ônus, né? Como tudo na vida, tem um lado bom e o lado ruim. Minha história é a seguinte: sempre morei com minha família e nós éramos em 5 pessoas. Eu, minha mãe, minha avó, meu tio e minha tia. Geralmente, porque a gente não tinha tanta grana assim, nós morávamos em casas ou apartamentos muito pequenos. E nós praticamente não tínhamos privacidade alguma. Então eram 5 pessoas para dividir um banheiro, eram 5 pessoas dormindo no mesmo quarto. E eu cresci a vida inteira assim. Lá para os 12 anos eu fui morar com minha mãe. Minha mãe se casou. Só eu e ela e o marido. Daí nós moramos juntos até meus 20 anos por aí. Quando eu fui embora para o Amapá, voltei, continuei morando com a minha mãe. E aí depois, em 2023, eu resolvi morar sozinho. Minha mãe se casou novamente e mora com o marido dela e eu me mudei para cá. E desde então tem sido uma experiência muito boa. Tem algumas dificuldades, mas eu particularmente sou uma pessoa que gosto de ficar só, digo em casa. Gosto da minha intimidade, gosto da minha privacidade, gosto da minha liberdade, até porque sou uma pessoa um pouco bagunceira, então ter o meu ambiente aqui do jeito que eu gosto, as coisas cumprindo as funções delas, do meu jeito, isso para mim é maravilhoso. E o primeiro tópico aqui é a questão da liberdade. É muito bom morar sozinho, cara. E eu não digo isso porque eu faço festa ou trago várias pessoas em casa. Não, não é essa questão de liberdade. É a liberdade de eu poder estar comigo, de eu poder sentar aqui, de eu poder levantar a hora que eu quiser, de eu poder ficar aqui o dia inteiro se eu quiser. Porque eu não tenho obrigações na casa com ninguém, a não ser comigo e com a casa, que é limpar, essas coisas. Então eu me sinto muito bem quando eu estou em casa. Eu adoro estar em casa por isso, que eu sou livre. Aqui eu posso ficar tranquilo, tem essa vista aqui que eu adoro. Às vezes eu fico aqui no escritório só sentado aqui olhando. Então essa liberdade para mim é algo maravilhoso, maravilhoso. E o segundo benefício que eu vejo é que as coisas, porque geralmente nas casas existem regras, né? Cada coisa tem que estar no seu devido lugar, porque a chefe ou o chefe da casa quer. Por exemplo, eu tenho um filtro de barro e ele fica bem ali em cima da bancada. Provavelmente, se minha mãe morasse comigo, ela ia falar: olha, esse filtro eu não quero que ele esteja aqui porque, sei lá, fica feio, porque ela gosta dessa visão mais clean. E eu já quero o filtro ali onde ele tá, porque tá perto ali onde ficam os armários, onde ficam os copos. Eu simplesmente vou lá e pego água, juntamente com a minha fruteira, né? Eu deixo ali em cima do balcão. Então, se você está sentado na sala, você vai olhar e vai ver lá um maracujá, uma banana, uma penga de banana. Porque eu gosto daquilo ali, aquilo me atende ali. Ah, mas eu poderia guardar num lugar mais discreto? Poderia, mas como eu moro só e tenho essa liberdade, as coisas ficam onde eu quero. Então eu tenho uma bola de basquete aqui, eu tenho todas essas coisas me atendem assim. Eu tenho uma visão mais funcional das coisas. Então as coisas, eu uso as coisas e elas me servem e elas estão em pontos estratégicos que para mim fazem sentido. Outra coisa boa é porque eu não tenho uma hora certa para poder cumprir as obrigações da casa, né? Então, por exemplo, se a casa está bagunçada, eu não preciso arrumar tudo, porque alguém vai chegar e, se ver a casa bagunçada, vai brigar, vai achar ruim. Eu simplesmente faço quando eu quero. Só que isso é uma faca de dois legumes, porque a probabilidade de eu viver numa bagunça é muito maior, porque eu não tenho obrigação com ninguém. Mas eu tento manter as coisas minimamente organizadas, né? Apesar do meu lado extremamente bagunceiro,
as coisas ficam ajeitadinhas ali. Outra coisa é que eu tenho uma maior intimidade, né, no meu relacionamento, porque minha namorada pode vir aqui a hora que ela quiser, ficar quantos dias ela quiser, ir embora a hora que quiser, ela tem a chave aqui, então é uma questão que ajuda no relacionamento, né? A gente fica tempo aqui junto e às vezes eu vou trabalhar, ela fica aí. E não corre o risco de alguém chegar e ela tá, sei lá, na sala assistindo alguma coisa. Isso é algo muito bom, né? Essa intimidade essa despreocupação de alguém chegar e sei lá, ter que ir embora ou ter que ficar de boa, porque, sei lá, minha avó enche o saco, ou minha mãe. Isso é algo muito bom, né? Só que como nem tudo na vida são flores, tem lá os seus ônus, né, de se morar sozinho. Como, por exemplo, os gastos. Quando eu morava com a minha mãe, nós conseguíamos morar bem mais próximo do trabalho. O aluguel era um pouco mais caro, só que era tudo dividido. Então, no final das contas, saía mais barato, morávamos mais perto, num apartamento bem maior e não ficava pesado para ninguém, né? Então, por exemplo, acabou o gás, a gente dividia. Agora, que acabou meu gás semana passada, eu tive que pagar R$ 105 sozinho. É caro. Morar sozinho é caro, mas não é nada exorbitante, não. Eu moro, né, bem longe do meu trabalho. Eu moro a 48 quilômetros do trabalho. Para quem é de Brasília sabe que o entorno, né, eu moro no entorno, já é outro estado, que é o Goiás. Eu moro um pouco afastado de Brasília, né, centro. Então, assim, o meu trajeto de ir e vir ele é um pouco mais longo, porque o aluguel e a prestação dos imóveis aqui no Goiás são mais baratos. Então, para mim, é viável ficar aqui, né? Enquanto eu vou trabalhando, juntando grana, melhorando minhas condições para, talvez, no futuro, morar mais próximo. Mas agora eu estou bem onde eu estou, gosto daqui, perto da minha namorada, perto da minha tia, já conheço, é barato, o apartamento é muito bem planejado, só a distância que às vezes pega um pouco, principalmente o trânsito, né? Mas isso aí é um ponto negativo, mas que não é tão negativo assim. E outra coisa que às vezes pega é a questão da solidão, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto de ficar só. Eu ficava sozinho porque minha mãe, minha avó trabalhavam o dia inteiro. Eu sempre fiquei sozinho depois que fui morar, depois que minha mãe casou. Ela trabalhava o dia inteiro lá com o marido dela, chegavam só à noite. Então eu sempre fiquei só. E me acostumei com isso. Mas às vezes pega um pouco, sabe? E aí eu sinto falta ali, quando eu morava com minha mãe, nós conversávamos bastante, né? Nossa relação é muito boa, então a gente sempre conversava, sempre trocava ideia e ela me ajudava com muitas questões, eu ajudava ela com outras. Então eu sinto falta disso. Às vezes me sinto só aqui. E outra coisa, cara, tem uma moto e um cachorro agora. Mas outra coisa que pega também são as manutenções da casa, né? Eu moro só, logo tem menos manutenção. Só que quando tem, eu preciso resolver. Então, eu tive um problema com os canos de água, eu tive que arrumar com a privada, né? Com a torneira da cozinha, até para economizar também, né? E aprender a mexer com algumas coisas, né? Pra gente não depender 100% de outras pessoas. Então essas manutenções aí, elas às vezes são chatas, porque eu, por exemplo, sei trocar chuveiro, sei furar parede, sabe? Só que com elétrica já é uma parada mais complicada, né? Com hidráulica eu também não entendo muito, mas essas coisas aí são coisas, né, que vão acontecer, as coisas precisam de manutenção para elas funcionarem bem. Então, se você não tem habilidades, né, e tá pensando em morar sozinho, eu te aconselho a aprender algumas coisas, cara. Principalmente a cozinhar. Eu já faço comida desde muito jovem, então isso para mim não foi um problema, né, lavar roupa, essas coisas, eu sempre me virei sozinho. Apesar de eu morar com minha mãe boa parte da minha vida, quase toda a minha vida praticamente, eu era muito autônomo, né? Então eu fazia minha comida, eu lavava minha roupa, minha mãe fazia as coisas dela e eu fazia minhas coisas. Era mais como morar com uma amiga, né? Minha relação com minha mãe é maravilhosa. Então isso me trouxe algumas habilidades que eu uso hoje em dia, né? Dobrar roupa, passar roupa, lavar roupa, cozinhar e
limpar a casa, que é algo que eu detesto. Mas é isso, cara. E aqui eu vou dar alguns conselhos do que eu fiz antes de morar sozinho. Quando eu morava com minha mãe, antes de eu me mudar, nós morávamos num apartamento grande. E durante um ano eu fui comprando as coisas devagar. Airfry, panela, ferro de passar, talher, prato, essas coisas assim, eu fui comprando aos poucos. Porque quando você se muda e você não tem essas coisas, comprar de uma vez pode ser um pouco puxado, porque tem caminhão de mudança, tem instalação de alguma coisa, manutenção de alguma coisa. Então, ao longo do período, durante mais ou menos um ano, eu fui comprando as minhas coisas devagar. Comprava uma coisa, parcelava ali em 2, 3 vezes, pagava, comprava outra. Então, quando eu me mudei, eu já me mudei com praticamente tudo. Que fui comprando aos poucos, né? Já me mudei com um apartamento que tinha máquina de lavar, fogão e tudo mais. Só que geladeira, roupa de cama, essas coisas eu tive que comprar. E isso me aliviou muito, né? Porque máquina de lavar e fogão é algo bem caro, micro-ondas e tal já. Eu comprei já o apartamento com tudo, quase tudo. E aí fui comprando aos poucos. Tinha condições na época, fui comprando coisas novas, mas se não tivesse, teria comprado coisas usadas também, porque tem muita coisa usada de boa qualidade. Mas a condição me permitia, eu comprei as coisas novas, eu gosto de coisas de casa. Então eu me programei ao longo de um ano, sabe? Não fui de supetão, né? Minha situação era outra, minha relação com minha mãe era muito boa, então não precisava sair de casa urgentemente. Isso me permitiu fazer as coisas com mais cautela, né? Com mais calma. E daí tô aqui, cara, 1 ano e 3 meses. Já passei altos e baixos, com a distância principalmente. Mas tô aqui, adoro morar sozinho. E é algo que tem melhorado, sim, minha vida, tem mudado a minha vida de uma forma muito significativa. E se você tem essa ideia, cara, se você tem essa vontade, abraça, mete as caras. Talvez você precise se mudar para um lugar mais longe, porque é mais barato. Só que tudo na vida são fases, né? E geralmente as fases ruins e as boas também, elas passam. E a gente se acostuma com muita coisa. Hoje eu já estou bem acostumado aqui. Apesar da distância, hoje em dia eu já acho tranquilo. Então, se você tá com essa vontade, vai em frente. Se der para se planejar, se planeja. Compra as coisas devagarzinho, não mete os pés pelas mãos. Mas se é algo realmente insuportável e você precisa se mudar, faz um esforço aqui e ali que no final das contas eu acredito que vai dar tudo certo, assim como tem dado para mim, graças a Deus. E se você não acredita em Deus, vai dar certo graças ao Big Bang ou qualquer outra coisa que você acredite aí. Eu acho que é isso. Eu não vou me prolongar mais para não começar a falar bosta aqui, né? Eu tenho esse receio. Então, um beijo. Tudo de bom na sua vida, fique com Deus se você acredita em Deus, fique na paz se você não acredita. Um beijo e até o próximo vídeo.